Nós estamos lançando um movimento novo de arte contemporânea. E esse movimento, para ser novo, ele não pode ter influência de artes anteriores, seja do Brasil, seja do exterior. Ele procurou, então, para ser original, genuinamente brasileiro, ter um enfoque, ter uma missão completamente diferente. Um grupo grande, durante muitos anos, procurou observar, pesquisar, procurou saber exatamente quais são as tendências do mundo contemporâneo, observando todos os filósofos, os fenômenos. E, a partir daí, deduzir uma linguagem que conseguisse expressar isso, tá certo? Uma linguagem original, brasileira, repito, uma linguagem justificada, tá certo? Porque há muita arte hoje em dia e nós queremos dar à nossa arte, tá certo? Uma certa consistência. Então, para que de fato não seja uma arte gratuita, uma arte que possa refletir, que possa expressar o que o mundo contemporâneo está vivendo hoje e para onde ele vai. Não é fácil. Esse estudo sociológico, econômico, social, tá? Ele ficou muito amplo. E acontece que nós somos obrigados a pensar, a selecionar quais eram os segmentos, tá certo? Os movimentos, sobretudo as tendências que estão ocorrendo no mundo, para isolá-las e servirem de ingredientes, servir de coluna, servir de base, para nós desenvolvermos uma nova leitura. Esse que é a nossa missão. É uma missão que nós trabalhamos 30 anos nisso. Eu, pelo menos, trabalho há 30 anos tentando mostrar como as coisas estão evoluindo no mundo. Hoje, nós conseguimos uma coleção de 6 itens que nós achamos que são os mais marcantes, os mais significativos, os mais acentuados dentro da vida contemporânea, da vida moderna. E, a partir daí, fizemos os estudos, analisando esses itens para buscar uma convergência, um afunilamento de ideias, para saber quais as formas que essas nossas telas, que as nossas esculturas deveriam ter. E vários valores já foram determinados, tá? E nós somos grandes defensores desses valores. O primeiro deles é a inovação. Não adianta fazer nada que já foi feito. Tá? De um modo geral, na arte, o que acontece é isso. As pessoas, por exemplo, se é Semana de Arte Moderna, um artista não deve criticar o outro nunca. Um artista tem a sua maneira de trabalhar e a sua maneira de ver. E a gente tem que respeitar. Mas, por exemplo, a Semana de Arte Moderna, por exemplo, quando eu disse que a gente tem que fazer alguma coisa muito original, é que ela não deve ter influência estrangeira. Isso, o brasileiro e muitos outros povos, eles vão fazer exposições de pinturas em grandes galerias públicas. Quais são os quadros que eles expõem? São daquelas pessoas que já brilharam há muito tempo, coitados. Na época que trabalhavam, ninguém dava valor a eles. Eu mesmo tenho um quadro, tá certo, do Barnett Newman, que foi vendido agora. O Barnett Newman fazia um quadro do expressionismo abstrato. E ele veio chefiando um grupo de pintores jovens americanos na 8ª Bienal de São Paulo, em 1965. Tá? O quadro dele é um quadro grande, maior do que esses meus aqui, de 1,20 m por 1,20 m. É um quadro vermelho com uma vertical branca. 80 milhões de dólares. Tá? Então, vejam vocês, ele tinha uma criatividade extraordinária e uma coragem e um risco. Ele corria, aliás, ele já falava, quem quer trabalhar em arte tem que aprender a correr risco.
porque a arte ela não remunera ninguém. Dizem que o Van Gogh tinha 600 quadros para vender, não vendeu nenhum. Hoje, ele virou mania. Então, uma grande exposição sempre tem o Van Gogh. Um grande museu sempre compra o Van Gogh por milhões de dólares. Outra grande exposição que estão fazendo agora é a monumentalidade. Estão fazendo projeções dos quadros de Van Gogh em tamanhos monumentais. Tá? E o povo paga para olhar essa monumentalidade. Coitado, mas nessa altura do jogo ele já cortou a orelha, já botou o tiro no peito. Né? A gente não conhece pintores que conseguiram enriquecer numa certa época. Quem enriquecia, conseguiu enriquecer muito enquanto estava vivo, era Van Gogh, era o Picasso. Mas o Picasso, segundo aí Cícero Dias, que veio com ele lá em Paris, ele era um homem de marketing também. Ele gastava meio dia visitando galerias, pô. Ninguém acredita nisso. E depois que ele pegou fama, ele fez quadros maravilhosos, né? Guernica, aquele Demoiselle d'Avignon, não sei o que está no MoMA. Agora, tem quadro do Picasso que você bota para vender na Feira Hippie de Ipanema e não consegue vender, por preço muito módico. Por quê? Porque o que se luta hoje é pelo conteúdo, pelo significado. O pintor hoje, ele não é um homem mais que tem uma vida assim, de qualquer maneira, e ele vai pintando, porque nós temos milhares de pinturas. E são pinturas, no fundo, gratuitas. A pessoa tem vontade de pintar, gosta de pintar, é legítimo, e vai pintando. Agora, ele não procura buscar uma consistência dentro de uma teoria, de uma representação de uma época histórica. Tá? Como eu estava falando, nós tivemos aqui uma Semana de Arte Moderna no Brasil. Tá? E a Semana de Arte Moderna no Brasil foi uma coisa séria, porque ela que trouxe a arte moderna para cá. O ano passado ela fez 100 anos. Então, o que aconteceu com a arte moderna? Com a pintura, a escultura, com a arte plástica, as pessoas ricas que viajavam, café com leite, porque a riqueza estava em São Paulo, estava em Minas Gerais. Então, essas famílias ricas iam de navio, que era o transporte, o meio de transporte que havia naquela época, elas iam à Europa e viram que estava havendo esse movimento, tá? E que começou a prezar muito mais o inconsciente, tá certo, do que a cópia, do que a imitação de um desenho, etc. E a partir daí, começaram a introduzir essa arte no Brasil com alguns princípios aí, que eu não vou entrar no mérito, porque também teve muito mérito. Mas, na verdade, é uma arte que não nasceu aqui, não, da cabeça de brasileiro. Essa arte nasceu da inspiração europeia, tá certo? Da turma do café com leite, que foi lá e fez. Nós procuramos fazer uma coisa muito mais corajosa, tá certo? E atravessar precipícios profundos, tá? Da burocracia brasileira com a arte, tá? Então, você não tem uma análise do esforço, do desempenho, mesmo na parte governamental, das pessoas que correram risco para fazer riscos diferentes. De um modo geral, o assunto fica marketerizado, tá? A pessoa começa a fazer isso, aquilo, vai aparecendo, vai colocando em exposições, etc., vai adquirindo preço. É assim que a coisa está funcionando, tá? E não há, mas propriamente, uma preocupação, tá, com o artista que está incipiente, que está começando. Por exemplo, o artista do Nordeste, tá certo? Que começa a fazer o seu quadrinho, tem a sua linha especial, tem a sua expressão, esquecendo que a arte é uma coisa, tá, que não pode ser muito explicada. Ela não pode ser explicada para ser aceita. Então, eu faço o seguinte, ela tem mistério dentro. A arte precisa, ela tem alma, tá? Não vamos fazer arte com computador que você não consegue. O computador não tem alma. A arte precisa ter alma, a meu ver. A arte tem lá dentro de si um mistério, tá? Porque
Existe uma música, às vezes, popular brasileira que pega no mundo inteiro. Uma música com Michel Teló, era tocada em qualquer cidade do mundo. Tá? Era uma música muito simples. Se você pegar, por exemplo, a música da Dona Irã Barbosa, tá? Que é O Trem das 11, a gente pode cantar um pedacinho dela até aqui. Eu não posso ficar nem um minuto com você, desculpe, amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não é uma super poesia, mas todo mundo sabe cantar. Ela foi injetada dentro do coração do povo brasileiro. Você pega uma música do Dorival Caymmi, tá? Embora existam hoje algumas centenas de compositores baianos modernos, a música do Dorival Caymmi todo mundo sabe cantar. E ela não tem uma expressividade à primeira vista, assim, muito grande. Você pega, por exemplo, eu vou para Maracangalha, eu vou de uniforme branco, eu vou de chapéu de palha, eu vou pra Maracangalha, eu vou. Se a Anália não quiser ir, eu vou sem a Anália, mas eu vou. Já bem, todo mundo sabe cantar essa música. A música é muito singela, é muito simples, é tocada em todo lugar, né? E você vai dizer, onde é que está a explicação artística? Tem crítico de sobra mostrando. Mas, na verdade, tem um mistériozinho lá dentro que consegue adoçar a alma das pessoas, entendeu? É isso que a obra de arte tem. A obra de arte tem que ter consistência para saber expressar o que está sendo sentido. O Andy Warhol acabou de vendendo aqueles 6 fotolitos da Marilyn Monroe, tá? Por uma fortuna, milhões de dólares. Milhões e milhões, centenas de milhões de dólares. Tá? Na verdade, o que era? Era a Marilyn com o lábio vermelho, ele rolou só um azulzinho aqui atrás e colou os seis fotolitos na parede. Vocês não sei se lembram o que é fotolito. No meu tempo, fotolito era um celuloide, um plástico que era usado para imprimir os livros. Tá? O que havia lá dentro? Alguma coisa que ninguém sabe explicar. Não adianta tentar explicar muito a arte, tá? Existem essas definições de estética, mas a arte ela é muito misteriosa. Você conhece alguém capaz de ter aprendido arte numa escola de arte? Eu mesmo cursei arte. Cursei na Escola de Desenho e Pintura de Campinas. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz 3 anos de desenho e pintura, então eu tenho um diploma desse tamanho, lindo. Né, que eu tirei aos 18 anos de idade, que eu guardo com todo orgulho. Né? Hoje já passou algum tempo, que eu vou fazer 88 agora. Então, mas eu nunca abandonei a arte, sabe? Eu sempre acompanhei. Uma curiosidade é que para eu poder estudar arte na Escola de Desenho e Pintura de Campinas, como eu fui muito voltado também para estudar matemática, depois eu sou engenheiro, economista, o que acontece? Eu trocava 2 dias de aula que eu dava para o setor técnico, ensinando geometria, ensinando matemática, para não ter que pagar o curso de arte. Né? Foi assim que eu comecei. Aos 14 anos, eu fiz o primeiro desenho de nanquim na capa de um livro para um tio meu, que era um fanático pela Itália, e ele dizia que só o italiano que era gênio. Então ele escreveu um livro sobre todo o gênio da Itália. E o nome do livro é Antônio Meucci, o verdadeiro inventor do telefone. Então, o desenho da Pico de Pena do Meucci fui eu que fiz orgulhosamente, tá? Quando eu tinha 14 anos. E o curioso é que todo mundo pensa que o Graham Bell é que inventou o telefone. Na verdade, não foi. Foi um italiano que 10 anos antes já tinha inventado o telefone.